Olá, meus amores, um dia abençoado, acordamos, estamos alegres, estamos aqui novamente na caminhada com o nosso Deus que nos ensina, porque primeiro bate aqui, para depois aí. Não esqueça de ativar o sininho antes de terminar essa live, no início de todas elas, vai lá e já ativa o sininho, ativa o dedinho para cima, o like, para que o YouTube entenda que esta mensagem deve ser divulgada e mais pessoas possam caminhar junto conosco. E o nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, fica feliz porque Ele sabe que nós estamos fazendo a vontade dEle, o caminho que Ele quer, buscando, sendo um instrumento da palavra dEle, falando do amor dEle e aprendendo cada vez mais. Então, nós devemos fazer isso e agrada o nosso Deus. E se agrada a Ele, Ele faz infinitamente mais do que podemos pedir ou pensar, porque tudo dele é bom, perfeito e agradável, e Ele tem o melhor. Tudo dele tem começo, meio e fim. E Ele faz perfeito, porque Ele é perfeito, nós somos imperfeitos. E hoje a palavra fala sobre nossas atitudes. Muitas vezes nós fazemos as coisas erradas e depois vamos para o joelho, orar, clamar a Deus, resolve essa peleja, essa causa. Mas você já parou para pensar que essa peleja e essa causa você que buscou com as próprias mãos? Eu que busquei com as próprias mãos? Nós que buscamos e fizemos a coisa errada e desobedecemos, por isso pecamos? A nossa carne é pecaminosa. Aquilo que nós pensamos, 90% não é o que agrada ao Senhor. O próprio apóstolo Paulo, que andava com o Senhor, dizia: aquilo que eu não quero fazer nem pensar é aquilo que eu penso e faço. Então, a palavra de Deus nos ensina o quê? Vigiar e depois orar. Para quê? Para não pecarmos contra o nosso Pai, nosso único e suficiente Salvador. Então nós temos que estar ligados e vigiando para não pecar. E com isso, glorificando e agradecendo pelo livramento que Deus nos dá todo dia, né? Porque quando gente não peca, o exemplo, né, coisas assim, né, não repetimos, não temos atitudes que já aprendemos, mas não vamos continuar fazendo, isso alegra o nosso Deus. Mas mesmo assim, o inimigo das nossas almas está o tempo todo querendo nos sugar, querendo arrumar uma brecha. Então ele às vezes coloca, e como a nossa carne já é pecaminosa, pensamentos que não agradam o Senhor. E nós temos menos de 60 segundos para eliminar, dissipar, exterminar e anular qualquer pensamento que não vem de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui de um testemunho e é um aprendizado para nós, né? Que a gente tem que aprender as coisas boas que Deus nos dá através de outros irmãos como eu, enfim, na caminhada, porque tem muita coisa boa no YouTube, tem muita coisa na internet boa, mas tem coisas que não prestam, que não devemos ouvir, nem ver e nem ouvir, muito menos, e muito menos seguir. Então, fica alerta nisso. Procure as coisas que alimentam a alma de paz, de harmonia, que dá, sustenta a autoestima, não que puxa para baixo, nem para o caminho contrário do nosso Deus. Está fora do nosso convívio, está fora do nosso telefone, está fora do nosso segmento, entendeu? Na televisão é a mesma coisa. Aqui eu não vivo assistindo notícias nenhuma de governo, disse aquilo, porque o que te traz? Só o quê? Muitas vezes quem não está no espírito fica preocupado, sofrendo por antecipação, fica todo cheio de depressão, de ansiedade, e isso vai levar você só para o buraco. Para que você ouvir isso, assistir? Se a sua vida está no centro da vontade de Deus, se você faz aquilo que Deus ensina e procura andar nos caminhos, obedecer e temormente a Deus, então você não tem que se preocupar com o governo, com o que vai acontecer. A palavra de Deus nos ensina: faça a sua parte que eu te ajudarei. Você está fazendo certo? Está obedecendo a Deus, está buscando a palavra, se alimentando das coisas que vêm do alto, lendo a Bíblia, que é a maior bússola que foi ontem, hoje e será para sempre, descansando no centro da vontade de Deus. Então, não tem que se preocupar, só tem que fazer a coisa certa, realmente continuar com Deus, porque Ele é o nosso
tudo, se ele é nosso tudo, nós não temos que olhar para trás, não vivemos olhando no retrovisor, nem para o lado, nem para a esquerda, nem para a direita, mas para o alto, buscando e se alimentando das coisas certas, que é o que nós estamos aqui fazendo diariamente. Então, quando vier algum pensamento que não agrada ao Senhor, ou alguma atitude, alguém te irritou, porque até o Jesus, como homem, ele se irava com certas perguntas, com certas atitudes daquele por onde ele passava, para os próprios apóstolos, que às vezes fazia as perguntas e tinha atitudes que não agradavam a ele se irava. Isso é normal do humano. Nós não somos super homens nem super mulheres, mas tem uma técnica que quando alguém te falar alguma coisa que não te agrada, que não é certo, te xingar, sei lá, você é isso, você é aquilo, ou te falar coisas que não é verdade sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, sobre o teu ministério, em qualquer situação, respire 3 vezes profundamente pelo nariz e sopre pela boca bem lento, com os olhos fechados, se puder, onde você estiver. Eleve seu pensamento a Deus e encha do fruto do Espírito Santo. Quais são esses frutos? Longanimidade, paciência, paz, harmonia, luz. E aí você se aquieta, você de repente não dá resposta nenhuma, porque o silêncio fala mais do que muitas palavras. Diz que um lobo calado vence mais e é muito melhor do que um cachorro latindo. Deu para entender, né? Então nós temos que fazer isso. Esses dias houve um caso parecido com esse comigo, porque a gente acontece as coisas diariamente, né? Eu não sou super mulher nem perfeita, perfeição, eu sou Pai, Filho e Espírito Santo. E eu respirei, a minha vontade era de ir na pessoa, dar um soco, jogar uma coisa na cara dela, humanamente falando, foi isso. Eu tô sendo honesta para vocês e confessando, mas eu preferi calar e ter uma outra atitude que foi a certa, e eu senti a presença de Deus e pedi perdão a Deus por mesmo assim eu ter pensado e a atitude que eu tive. Porque no fundo eu sei que não agradou o Senhor, mas o Senhor me conhece. Mas foi permissão, eu tenho certeza que foi permissão de Deus, a minha atitude naquele momento, o meu livramento, para que eu desse um basta na situação completamente, porque aquela amizade, aquele convívio com aquela pessoa não estava agradando a Deus. Eu estava fazendo no intuito de ganhar essa alma para o Senhor, mas esta alma, esta pessoa, ela já conviveu nos caminhos do Senhor e se afastou. Ela preferiu o outro lado, então é um problema dela. Ninguém salva ninguém, só o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Então fica alerta, às vezes você está com o filho, com o marido, com a vizinha, o irmão, falando do amor de Deus, querendo trazer ele para os braços do Senhor, fazendo aquilo que é certo, que Deus... A gente deve fazer isso. Estou dizendo para não fazer, não. Mas chega um momento que anos a fim você está fazendo, a pessoa está vendo o seu testemunho, seu crescimento espiritual, a prosperidade na sua vida, a sua paz, sua nova criatura, a metanoia de Jesus, e não toma atitude nenhuma, então a gente tem que deixar para lá. É problema dela, não é seu nem meu. Então você tem que dar um basta, e foi o que aconteceu. Então que sejamos testemunho da palavra de Deus. Não tenhamos ânimos dobre, ou seja, que uma hora a gente está com o pé nas coisas de Deus, outra hora estou no pé nas coisas do mundo ou da carne. Que seja um só sim e um só não na nossa vida. Aprenda e peça livramento, libertação, e faça aquilo que agrada ao nosso Deus. E fique livre, somente fique as suas estacas no caminho que é da verdade da vida, que é com o nosso Deus. Um beijo no coração, meus amores. A paz que excede todo mundo guarda o meu e teu coração. Um dia feliz com o nosso Deus. Ele como primícia. Olha o dedinho, divulgue, que isso é para honra e glória do nosso Deus. Até amanhã, fui. A paz do Senhor.